E aí, pessoas felizes, tudo bem? Meu nome é Isabelle Bissoli, do blog Claro Só Que Não. E hoje eu estou aqui para falar o que eu achei da prova da ETEC do segundo semestre de 2018. Vamos lá? E aí, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre a prova da ETEC que aconteceu ontem, no domingo, do segundo semestre de 2018. Muitos de vocês vieram no Instagram falar, o que você achou da prova? Tava fácil, tava difícil, o que você achou? E eu vim aqui dar minha opinião. Então, vamos começar pelo fato de se foi fácil ou foi difícil. Na minha opinião, essa prova, ela foi muito mais fácil do que do primeiro semestre de 2018. O do primeiro semestre de 2018 estava bem mais objetiva, não tinha tanta interpretação de texto, tinha coisas bem mais particulares, sabe? Se você sabia, você sabia. Se você não sabia, já era, não dava nem pra chutar porque você não tinha noção nenhuma. E nessa daqui já estava mais fácil, tanto porque tinha mais interpretação de texto, como não tinha tantas coisas diretas, tanta coisa tipo, o que é isso, sabe? Tava bem mais fácil, na minha opinião. Comparada com o primeiro semestre, essa daqui tava, tipo, muito fácil. Porém, uma coisa que eu notei que eles acrescentaram muito mais texto. Sabe, tipo, prova do Enem que tem aqueles textos enormes que você tem que ler? Então, tava muito estilo isso. Tinha muito texto pra ler. Então, isso acabava que você lia tudo, aí chegava no final da pergunta, você tinha que voltar a ler de novo, porque você já tinha esquecido o começo do texto. Realmente, ela tava fácil, porém ela estava complicada. Entendeu? Complicado pelo fato de que tinha muita coisa pra ler, muita coisa pra interpretar, muita lógica. Você tinha que, tipo, ler com atenção, porque a pergunta tava no mínimos detalhes, mas você conseguia responder se você tivesse uma boa interpretação de texto, uma boa leitura. Outra coisa que eu quero falar, que eu observei, é que nas alternativas sempre tinha duas respostas muito parecidas e que podiam ser certas. Então você tinha que prestar muita atenção, porque você só eliminaria a segunda, a falsa, se por um detalhe muito pequeno. Tipo, na maioria das questões sempre tinha duas que você ficava em dúvida, por questão de que eram bem parecidas. Você ficava, pode ser essa, o que vai eliminar? E você tinha que ler com bastante cuidado, saber bastante pra você não cair nas pegadinhas. Realmente eu achei que tinha bastante pegadinha, tinha muito dessa coisa de você ficar em dúvida. Será que é essa ou é essa? E era uma coisa que eu nunca tinha sentido nas outras provas, sabe? Uma questão que eu quero muito comentar, e que muita gente caiu, deixa eu ver se eu acho. Uma coisa que também foi muita pegadinha foi o dos elementos químicos, que era ouro e prata. Isso, se você não tivesse a mínima noção de tabela periódica, você não ia conseguir responder. Essa questão tinha tipo O e PG, que aí PT, quer dizer, que aí você achava que era ouro e prata. Só que na verdade a tabela periódica é em inglês, e aí você tinha que ter um pouquinho de noção de como funcionava a tabela. Que na verdade a resposta era AU e AG. Então, essa resposta... Eu não tenho muita noção de tabela periódica, eu sabia qual que era do ouro. E da prata eu não sabia, só que eu lembrei de Teen Wolf, da família lá que matava os lobisomens com balas de prata, e eu lembrei que era o AG. As questões de matemática eu senti um pouquinho de falta de regras dos terços, não estavam complicadas, você tinha que pensar um pouquinho, tinha que ter um pouquinho de lógica, um pouquinho também de física e química, você tinha que ter um pouquinho de noção das fórmulas, mas não dava pra resolver tudo com regras dos terços como do ano passado. Então, mas não estava complicado as questões de matemática, eu achei que estariam mais difíceis. Na verdade, era só você pensar um pouquinho, ter um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de noção de matemática, um pouquinho de noção de fórmulas, que você conseguia responder normal. Eu não achei tão difícil e eu não sou de exatas. Outra questão é a questão 33, que é essa da caixa. E eu adorei essa questão, porque você só tinha que prestar... Essa questão era bem fácil, era só você prestar atenção de quando, sabe, até onde ia o líquido. Essa questão eu gostei bastante. Mas enfim, tinha umas questões que eram mais difíceis, mas tinha outras que estavam bem fáceis. O tema da prova foi sustentabilidade. Eu gostei bastante de ter um tema, porque no primeiro semestre de 2018 não foi tema, foi tipo, dane-se, vamos colocar tudo aí que vocês não sabem e dane-se. E nessa prova teve o tema sustentabilidade, muita gente reclamou, mas eu gosto quando a prova tem um tema, porque todas as questões seguem esse tema e é mais fácil. Eu acho que as pessoas... Eu tava vendo uma olhada no Twitter, uma olhada no que vocês comentavam nos meus vídeos, e deu pra perceber que o pessoal foi bem, não foi tão ruim quanto na prova passada, porque no primeiro semestre de 2018 tinha gente que tinha acertado, tipo, abaixo de 20, e tava bem difícil a situação no primeiro semestre de 2018. Mas nesse semestre aqui,
eu achei que foi bem tranquilo e pelo que eu pude ver, as pessoas na média acertaram de 25 a 35 questões. Na maioria 25 a 32. E aí tem algumas pessoas que acertam mais, mas acho que essa foi a média. Eu acho que a nota de corte desse semestre vai subir um pouco mais do que do semestre anterior, porque do semestre anterior foi muito baixo. E acho que desse semestre a nota de corte vai variar por 30, por aí. Aí a segunda chamada fica pro pessoal de 25. Na minha opinião, eu não tenho certeza, mas pelo que eu vi pelo Twitter e pelos comentários, acho que a nota de corte vai ser 30 esse ano, pra maioria dos cursos. Então, eu acho que é isso. Com exceção, né, lógico, dos cursos mais concorridos, que são processo fotográfico, essas coisas, eu acho que aí a nota de corte ainda vai subir mais, vai ser um pouco mais difícil, tipo 35, a nota de corte, mas a prova desse semestre estava mais fácil, eles não aumentaram o nível, foi complicada porque tinha muito texto, mas tirando isso, eu tava tranquila. Eu gostei bastante da prova desse ano. E vocês? Me comentem aqui quantos vocês tiraram, quantos pontos acertaram, qual questão vocês acharam mais fácil e qual questão vocês acharam mais difícil. E é isso, pessoal. Beijos e até a próxima.